E nação, vamos ver o que as mídias paulistas falaram sobre o massacre do Mengão. Deixa o seu like. Essa goleada do Flamengo que não tomou conhecimento do Bolívar, 4 para o Flamengo, 0 para o Bolívar no Maracanã. Com menos de 1 minuto, o Flamengo já abriu o placar com o Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, enfim, Flamengo 4-0. Muito boa noite para você, Bruno Prado, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Era uma atuação dessas que o torcedor estava pedindo, né? Um Flamengo com vontade, um Flamengo partindo para cima do adversário. O Flamengo já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians e hoje volta a repetir uma boa atuação, só que em noite de Copa Libertadores da América. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Foi uma boa partida assim do Flamengo. Acho até que o 4-0 foi exagerado, mas o Flamengo foi eficiente, né? No primeiro tempo fez 3 gols. Quando estava 1-0, tomou um certo sufoco, né? O Bolívar mandou uma bola na trave, teve outra boa oportunidade. A bola na trave do Patito, um chute para fora da Costa, né? Do Francisco da Costa. Mas o Flamengo aproveitou as chances que teve, fez 3-0 no primeiro tempo, que não era para tanto, e depois o segundo tempo foi um outro ritmo. O Bolívar até arriscou, o Bolívar tentou atacar para diminuir e abrir espaço para o Flamengo marcar um 4º gol. É uma vitória importante para o time trabalhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, né? Num ambiente mais leve, né? O Flamengo, é difícil o Flamengo ter paz, ter sossego, então consegue uma boa vitória contra o Corinthians. Acho até que jogou mais no sábado do que no jogo de hoje, mas hoje foi muito eficiente, aproveitando as oportunidades que teve. E o Cebolinha fez uma excelente partida, o gol com menos de 1 minuto é uma jogada individual dele no meio de 3 jogadores, que ele consegue achar o espaço, cruzar para o Gerson. E o Gerson também fez uma ótima partida, né, que é muito positivo, porque o Gerson teve problemas, né, teve um problema no rim, ficou fora, já não vinha jogando bem antes desse problema, e pelo segundo jogo seguido o Gerson muito bem, posicionado mais à direita, mas com liberdade de vir para o meio, para circular. Então, para mim, esses dois, Cebolinha e Gerson, foram os grandes destaques da partida. Um Flamengo que conseguiu ser mais eficiente, né, nas oportunidades que teve, né? O Flamengo conseguiu 4 gols, o que é um defeito do time. Às vezes cria muito e não faz gol, né? E teve jogo que não criou nada. Mas dessa vez o Flamengo aproveitou muito bem as oportunidades. Foi um placar até grande, foi um placar bem elástico. Acho que um 3-0 explicaria melhor, mas o Flamengo aproveitou e pelo menos vai ter um pouco de paz. José Manuel de Barros soltou a voz aqui no microfone da Jovem Pan, narrou os 4 gols da goleada do Flamengo. José Manuel, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. Era uma atuação dessas que o torcedor já vinha pedindo, o torcedor que vinha cobrando o Tite. 4-0 Flamengo em noite de Copa Libertadores, Boa noite. Boa noite, Pedro. Olha, alguém vai ter que explicar como é que o Flamengo fez o papelão que fez lá contra o Palestino. O papelão que fez no segundo tempo contra o Milionários. A bolinha que ele jogou contra o Atlético Goianiense. Não vamos esquecer também, não. O Flamengo verdadeiro e que tem obrigação de jogar é o que jogou contra o Corinthians no sábado. Fez um jogo decente. Os jogadores do que o Flamengo tem, né? A maior folha salarial da América do Sul, né? O investimento que o Flamengo tem, ele tem obrigações a cumprir. Tem que entregar um mínimo. O cara vai num teatro, por exemplo, cara, dependendo se o preço é caro, você espera uma peça legal. Então, ele chega lá, não vê nada, o cara vai num jogo, fala assim, é o Flamengo, custa caro o ingresso, né? Mas é o Flamengo. E o torcedor vai ver o Flamengo, que o Flamengo é um timão. Aí não entrega nada, alguém tem que dar uma explicação, né? E estava sem essa explicação. O Flamengo passou por um período terrível, né? Jogando muito abaixo, sem vontade, sem força, sem velocidade, pouca movimentação. Culminou com esse jogo do Palestino que foi emblemático, porque foi de uma falta de vontade até, né? Que pelo amor de Deus. Agora, sábado é o que o Flamengo tem que fazer, ganhou bem do Corinthians e hoje ele cumpriu a obrigação dele, foi muito bem, merece elogios, né? Mas acima de tudo, ele cumpriu a obrigação dele, né? E assim, por que eles não fizeram isso nos jogos anteriores? Né? Estavam de má vontade, né? O que é? Estavam doentes? Algum problema de saúde? Não tem explicação. O que o Flamengo não estava jogando, né? Voltou ao normal, esse é o Flamengo que o torcedor quer ver, né? O de sábado e o de hoje.
fez 4-0. Não foi um jogo simples, um jogo fácil, não. Primeiro tempo, ficou 3-0 pro Flamengo, um placar que não espelhou bem, né? Porque o Bolívar atacou bastante, mandou bola na trave, né? Exigiu defesa do Rossi, perdeu chance de gol, um gol incrível. Era pro Flamengo ganhar no primeiro tempo. Ao invés de 3-0, podia ter sido 4-2. O Flamengo mereceu a vitória, mas não 3-0. No segundo tempo, o Flamengo fez mais um e controlou o jogo, administrou. Bolívar teve assim, a coragem de atacar o Flamengo, de jogar no Maracanã, mas andou cometendo alguns erros muito graves no seu setor defensivo, né? E você sai para atacar o Flamengo no Maracanã, você se oferece também, né? E no contra-ataque, na nova fase do Gerson, Gerson outra vez fez uma grande partida, como o Bruno falou, né? O De La Cruz é chover no molhado, né? Ele joga bem todo jogo. Então, o Everton Cebolinha, primeiro tempo ótimo do Everton Cebolinha. Então, ele e o Gerson jogaram muito bem. Cebolinha, Gerson, De La Cruz fez muito bem. E o Alan, viu? O Alan, quando correu foi muito hoje junto ao Atlético Mineiro, todo mundo elogiou a contratação. Bela contratação. Mas ele chegou no Flamengo e nada. Mas ele está começando a jogar. E de novo, hoje fez um bom jogo, o Alan. Correu muito hoje, o Alan, e esses dois destaques também coloco aqui. Esses dois destaques da equipe rubro-negra nessa goleada por 4-0, o Gerson e o Everton Cebolinha. 4 para o Mengão, 0 para o Bolívar. Muito boa noite para você, Fábio Piperno. É o Flamengo do Tite. Boa atuação contra o Corinthians. Agora volta a repetir a dose na Libertadores da América. Precisava dessa vitória. Ontem a gente estava aqui fazendo o canelada, saiu o gol lá no jogo do Milionários. O Flamengo por alguns minutos, é verdade, mas chegou a ser ali, mesmo por pouco tempo, o lanterna do grupo. Então estava precisando dessa vitória, estava precisando somar pontos e de uma atuação dessas, diante do seu torcedor no Maracanã. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Bruno, Zamal. É o seguinte, o Flamengo vai se classificar com 10 pontos como segundo. E aí que morre o perigo, né? Para os dois lados. Para o Flamengo, que na próxima fase vai correr o risco de pegar um adversário bem mais forte. Da mesma forma que enfrentar o Flamengo nas oitavas é uma grande gelada para qualquer time que virar na frente, né? Já está indo aqui, mas o Bolívar não vai perder em casa para o Palestino, né? Não, é que o Flamengo pode pegar o Bolívar nas oitavas de novo. Pode, exatamente, pode acontecer de novo, né? Qualquer primeiro, né? Então, agora fica aquela expectativa, né? Eu, enfim, não vi o jogo agora, estava trabalhando no Palmeiras, mas acompanhava lá enfim, um minuto a minuto, e quando o Bolívar mandou a bola na trave, lá eu falei, opa, o jogo deve estar complicado aí. Mas em seguida o Flamengo fez o segundo, depois o terceiro, acabou deslanchando, e a escalação do Flamengo me surpreendeu, até pela necessidade. Eu imaginei que o Tite fosse começar com o Gabriel. Eu não escalaria o Gabigol, porque ele anda muito mal, mas até por enfim, ser o ídolo, né? Trazer aquela mística de definir muitos jogos importantes e tal, eu imaginei que talvez o Tite fosse, na última hora lá e tal, avaliar a possibilidade de escalar o velho ídolo. Mas eu acho que a não escalação dele é um recado importante que o Tite, né, envia pro jogador. Né? Mas ele está muito fora de forma. Não, pois é. O Tite completamente. Depois, quando entrou bem fora do jogo de novo. De novo, né? Sábado também entrou assim eu acho que ele nem deveria entrar do jeito que estava. É que tem a questão de ganhar ritmo, né? Sim. Mas assim, ele está muito abaixo. Está muito fora de forma. Mas, José, então hoje eu acho que se justificaria, porque o jogo estava resolvido quando ele entrou. Mas contra o Corinthians, ele entrou ainda no momento, exatamente, né, em que o jogo ainda não estava definido. Eu acho que o Tite talvez tenha errado lá atrás. Hoje, com o jogo resolvido, aí sim, põe o Gabriel em campo para ele começar a ganhar um pouco de ritmo. E o Gabriel também tentar convencer não só o técnico, mas toda a torcida de que ele ainda é um jogador que pode ser útil ao Flamengo. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia do nosso querido Mengão. Amanhã vai ter bastante vídeo falando sobre a vitória do nosso Flamengo. Então acompanha o nosso canal, deixa aquele like, se inscreve também no canal pra gente continuar falando aí sobre o nosso Mengão. Hoje jogou demais. Se o Flamengo continuar a jogar assim, ganha tudo, gente. Não tem Atlético, Galo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo,
Bahia, nenhum time segura o Flamengo se o Flamengo continuar jogando assim. Vamos torcer muito pro nosso Mengão aí, para ele continuar trazendo bons resultados pra gente, galera. Muito obrigado pela sua visualização aí, pela sua presença, assistir o vídeo. Tamo junto, é nóis e até a próxima.